Olá, você, muito boa tarde a todos os meus fãs do, do YouTube que me seguem pela plataforma digitais. A todos vocês, fãs, amigos e amigas, eu vou deixar aqui a leitura de hoje, da segunda semana do período de Páscoa, né? Na terça-feira, 9 de abril do ano de 2024. Leitura de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 4, versículo 32 e 37. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas e levavam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois eram distribuídos conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre. Versículo 37. Possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Leitura de hoje, né? Nessa semana do período da segunda semana de Páscoa. A gente tem um salmo responsorial, que é a leitura do salmo responsorial que eu vou fazer. Não sei o ritmo dele, mas em breve treinarei esse salmo. E vai dizer assim: Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é fiel, Deus é rei e se vestiu de majestade, vestiu-se de poder e de esplendor. E vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes o vosso trono desde a origem, desde sempre. O Senhor vos existe. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio e santidade em vossa casa, pois pelos séculos dos séculos, Senhor. O Evangelho de hoje diz: o Filho do Homem há de ser levantado para que quem crê possua vida eterna. João, no capítulo 3, versículo 14. Proclamação do Evangelho segundo escreveu São João. Naquele tempo disse Jesus: Nicodemos, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o teu ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vais. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos, versículo 9, perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe destas coisas? Versículo 11. Em verdade vos digo, não falamos daquilo que sabemos, e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não, se não acreditais quando vos falo nessas coisas da terra, como acreditareis que vos falo das coisas do céu? Versículo 13. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha vida eterna. Vamos à explicação da liturgia diária de hoje, que diz assim: Abra o coração para que a salvação entre em sua vida. Terça-feira, 9 de abril de 2024. Tu és mestre de Israel, mas não sabes estas coisas. Em verdade te digo. Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto,
Mas vós não aceitais o vosso testemunho, se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falo das coisas celestiais? João, no capítulo 3, versículo 10, 12. Amados irmãos e amadas irmãs, aqui há uma conversa entre Jesus e Nicodemos. É um diálogo. E Jesus quer levar a este momento que estamos interessados em saber quem ele era, um homem que estava dócil à vontade de Deus, diferente dos outros fariseus, mestres da lei. Escribas era um homem de muita notoriedade no meio judaico, mas um homem que fez uma experiência profunda com Jesus. Por isso queria saber mais. Olha, a sede do coração de Nicodemos, saber das coisas do céu, diferente dos outros que procuravam matar Jesus, Nicodemos queria saber quem era este homem que arrastava multidões, que procurava as pessoas e que fazia uma revelação no coração de tantas pessoas. E a vida delas era mudada. Meu irmão e minha irmã, salvação passa pela submissão a Deus, pela contemplação do crucificado. Quando Jesus diz: se nós damos testemunho daquilo que desta terra, vós não acreditais, como é que vós vão acreditar quando eu vou falar das coisas do céu? Aqui, como nós vimos, a anunciação e a obediência total de Maria, precisamos estar submissos a Deus pela contemplação do crucificado. Ou seja, Jesus estava anunciando de forma ainda velada como ele iria se entregar pela humanidade. Ele iria se entregar por meio da cruz. Quando nós não entendemos aquilo que é a cruz de Cristo é a total submissão, a obediência total do Filho de Deus em relação ao Pai. E isso encantou o coração de Nicodemos. Salvação passa pela submissão pela vossa contemplação do crucificado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a salvação passa pela submissão e pela contemplação do crucificado, que quer ter certeza de que você é salvo, quer ter certeza de que Cristo alcançou sua família, sua vida. Seja submisso à vontade de Deus, contemplando a cruz de Cristo. Ali está meu coração, meu irmão, a nossa vitória. Ali está para nós a nossa salvação. Não há salvação sem cruz e não há salvação sem nós nos submetermos àquilo que Cristo realizou por nós, morrer pelos nossos pecados. Nós perdemos essa consciência quando ainda continuamos vivos em estado de pecado. Nós tomamos consciência do crucificado, nós não tomamos consciência do sangue que foi derramado naquela cruz. Nós não tomamos consciência de que Deus veio para nos salvar. Meu irmão e minha irmã, abramos nosso coração nesse dia para que a salvação de Deus entre em nossa vida, para que a salvação de Deus entre na nossa casa, para que, como Nicodemos, sejamos submissos a tudo aquilo que Deus nos oferece. Mas quanto de nós tem sido submissos aos nossos pecados? Sendo submissos aos pecados, temos nos perdidos. Mas a submissão, contemplar Cristo crucificado, nos trará sempre a salvação. Que Deus lhe dê a graça de ser submisso sobre você. Dessa a benção do Deus Pai Todo-Poderoso e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.